Afinal de contas, quem está te guiando espiritualmente? É o seu mestre espiritual ou talvez um espírito? Um espírito errante, um obsessor, ou não sei, um que está vagando por aí. Calma, respira, fica tranquila. A minha ideia aqui com esse vídeo é poder clarificar para você um pouco mais, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo, nossa, eu recebi uma orientação assim, e eu escutando aquilo assim, e a pessoa achando que era o mestre. Então eu quero poder te trazer claramente 3 aspectos. Primeiro lugar, eu quero que você entenda que tipo de orientação o espírito normalmente traz. Depois, quais são os tipos de orientação que um mestre espiritual traz? Vou trazer essa distinção entre os dois para você poder ter não somente consciência, mas saber diferenciar essas duas e saber se quem está te orientando é um espírito qualquer ou é o seu mestre realmente, verdadeiramente seu mestre espiritual. Para a gente trazer, em primeiro lugar, essa percepção, eu quero que você entenda o seguinte: existe uma diferença absurdamente grande nas orientações de um mestre e de um espírito. E o que determina isso espiritualmente, se é um espírito ou se é um mestre, é a faixa vibracional deste ser. Eu sou um ser espiritual, vivendo uma realidade material, assim como você, né? Eu acho que você está numa realidade material também. Mas enfim, como também esses espíritos também são seres espirituais, o mestre também seres espirituais, e cada um está numa faixa. Cada faixa de vibração determina um nível de consciência e a forma com a qual este ser, que pode ser eu ou qualquer um outro, age perante o mundo. Quando a gente olha dentro de todas essas faixas que existem aqui dentro da escala de Ágata, a gente percebe que as ações de uma pessoa de baixa vibração são muito diferentes de uma de alta vibração. E quando a gente fala de um mestre espiritual para um espírito qualquer, sem desmerecer, é extremamente distinto, porque existem quase que critérios da sua forma de conduta existencial dentro dessas faixas. Então, para se tornar um mestre, eu já vou entrar nos detalhes aqui para você, você tem algumas regrinhas que eles precisam seguir, que não são regras, são leis universais que eles seguem para poder conduzir sua existência. Agora, qual é a orientação que um ser espiritual, ou vamos falar vulgarmente aqui, amorosamente, um espírito, que é a forma que as pessoas mais conhecem, que é esses seres espirituais, podem orientar? Normalmente as orientações de um espírito, elas são mais orientadas a uma atitude específica. Como assim? Presta atenção nisso para você entender. Ou seja, eu fui buscar minha clareza espiritual. Vamos supor que você está buscando sua clareza espiritual. Está lá buscando. Buscou a clareza. Aí vê, nossa, a espiritualidade me mandou acabar com o meu casamento. Ou a espiritualidade mandou me mudar de casa. A espiritualidade me mandou tal coisa. Toda vez, presta atenção aqui, toda vez que vem uma percepção, a espiritualidade mandou, isso já indica que não é o seu mestre espiritual. Porque pensa assim, existe uma lei universal, que é a lei universal do livre-arbítrio. Quando você tem a sua egrégora de luz, agora vou ampliar aqui sua egrégora de luz, sua egrégora evolutiva, tem um mestre, tem regentes, tem guias, tem seres espirituais como um todo, e normalmente é orientado e guiado pelo seu mestre. Quando a gente entra a um mestre, a faixa de vibração do mestre, ele respeita inquestionavelmente o livre-arbítrio. E por isso ele é um mestre, senão ele não seria um mestre. Então, se ele respeita o livre-arbítrio, ele nunca terá um direcionamento do você deve fazer isso. Então, os mestres espirituais não agem dessa maneira. E essa já é, vou dizer assim, o grande adendo, a grande percepção de como um mestre age. Um mestre espiritual, ele age potencializando suas capacidades para você escolher ultrapassar as suas barreiras. O mestre espiritual, ele pode te apoiar sim em remover sensações negativas para você se empoderar para a vida. Um mestre espiritual, ele não vai te responder uma pergunta, devo fazer isso ou aquilo? Um mestre espiritual não vai te responder, meu marido, minha esposa está me traindo, ele não vai responder isso, porque isso infringe o livre-arbítrio, infringe a condução da sua existência. Então ele não vai gerar nenhuma orientação e nenhum movimento que possa mudar o curso da sua vida que você escolheu. Aí você vai pensar assim, mas oxe, né? Como assim?
Eu queria poder entender um pouco mais por que o mestre não vai dizer o melhor caminho para mim. Somente nós, isso é muito elevado, esse é um conhecimento muito elevado que eu vou te falar. Somente nós que estamos no plano material, numa faixa de vibração ainda baixa, que temos o certo e o errado. Para um mestre espiritual que tem a sua consciência em fusão com o todo, já num estado de consciência divino, não existe uma coisa boa ou uma coisa ruim. Cada coisa está dentro de uma faixa de vibração e cada faixa de vibração tem os seus aprendizados. Então ele compreende que se você escolher um caminho mais torturoso, é bom ou ruim? Está perfeito como está, porque você escolheu aprender por este caminho. E isso não altera nenhum aspecto do seu mestre. Diferente de um espírito. Um espírito, e agora eu vou ter que ampliar um pouco mais, espíritos ligados à sua egrégora de luz e espíritos vagando por aí. Quando a gente pega espíritos vagando por aí, eles vão te trazer orientações que geram, presta atenção, que geram sensações e percepções que tendem a alterar as suas emoções. Que a consequência dessa atitude orientada faz você se conectar a coisas que pode servir para o benefício deles. Então pense assim, um espírito que está buscando uma energia mais voltada à sexualidade vai fazer você, ou vai estimular você a tomar atitudes que levam você a se conectar mais à sexualidade, com o seu cônjuge ou não. Deu para entender aqui, né? Quando a gente fala de um espírito que orienta você a fazer uma atitude profissional que pode fazer você se conectar à escassez, que faz com que às vezes ele receba ou se conecte com essa energia que ele está buscando. Ou seja, em algum nível, eles influenciam nas suas atitudes para que essas atitudes façam você se sentir de uma maneira. Normalmente, esse nível que eu falei é mais pessoas que estão num nível, faixa vibracional mais baixo, que são mais influenciáveis. Quanto mais você sobe a vibração, menos esses espíritos te influenciam. Por aí tu vê a importância de você subir sua vibração. Quanto mais baixa a sua vibração, você se conecta e ressoa com seres mais compatíveis com isso, que você pode sofrer uma interferência, uma influência maior. Quando você começa a subir, tipo acima de 400 Hz, você pode ter ainda influência ou uma orientação de um espírito? Sim, mas normalmente são espíritos ligados à sua egrégora de luz, que podem te trazer uma orientação de a melhor escolha tal. Sim, até podem, mas como você distingue essas duas coisas? Então, só para a gente trazer aqui uma percepção, existem espíritos que vão te trazer orientações, que faz você se conectar a energias para eles poder ressoar, para não dessugar a sua energia. Então, assim, para você ressoar na mesma sintonia deles. Existem os mestres que não interferem no seu livre-arbítrio, então o seu mestre vai dar respostas mais vagas, mais amplas, mais... às vezes que não vai fazer nem sentido, porque são tão elevados que a gente entende, por isso eles são mestres e nós não. Agora aqui entre meio existem os nossos regentes e guias espirituais, que são conectados à nossa egrégora de luz. E esses às vezes trazem orientações de ações no mundo real, mas que sempre estão alinhadas com a sua evolução, presta atenção, com a sua expansão, com o seu bem-estar. A sua egrégora de luz, ela entende que você estando mais calmo, mais elevado, estando mais de boa com a vida, você vai tomar atitudes e escolhas melhores. Então, basicamente, a sua egrégora de luz, ela traz orientações que beneficiam você na jornada que você escolheu. Eles ainda não interferem no livre-arbítrio. Eles só dão as dicas do melhor caminho, da forma que você poderia conduzir o que você já escolheu. E não interferem em alterar o curso que você já escolheu. E eu estou falando isso fixamente, porque a grande distinção, agora para você poder ter isso como grande referência aí para a sua evolução, a mega, power, blaster, distinção entre um espírito qualquer e sua egrégora de luz, principalmente seu mestre, é que esses aqui acabam influenciando você de uma maneira que foge ao livre-arbítrio, ou seja, eles acabam interferindo nas suas escolhas para que você mude o caminho da sua vida. E os seus seres espirituais, da sua egrégora de luz, eles eles não interferem no seu livre-arbítrio, como eles potencializam você a percorrer o caminho que você já escolheu de uma maneira mais leve, eles apoiam você a se desenvolver, estimulam você a se expandir e a se desenvolver espiritualmente. O fato é que em algum nível todo esse conjunto aqui que eu estou falando para você, nada mais é do que um conjunto que traz um tipo de consciência.
a importância de você elevar sua vibração. E eu quero aqui fazer uma brincadeira. Você se considera uma pessoa de luz que já está elevado e pode e recebe, você já recebe essas mensagens da sua egrégora de luz. Eu não estou falando de espíritos quaisquer. Então escreve aqui para mim, aqui embaixo no comentário. Eu sou uma pessoa de luz. Se você quer explicar ou falar uma experiência sua, eu vou ser muito grato em poder ler essa experiência e saber que tipo de orientação você está recebendo. Beleza? Então coloca aqui embaixo. Sou uma pessoa de luz se você já recebe essas orientações mais elevadas. E para a gente conseguir expandir um pouco mais essa percepção, eu quero que você entenda o seguinte. A gente olha para a nossa existência, nós somos muito o centro do universo. Nós somos humanos, o centro do universo. Mas o fato é que desde antes do teu nascimento existe uma egrégora de luz com mestres, guias, anjos e outros seres que acompanham a sua evolução e estão disponíveis para aquele momento de oração, para aquele momento de meditação, indiferente da sua religião, ou se você é uma pessoa espiritualizada, enfim, indiferente de quem seja você, uma coisa eu tenho certeza, existem seres de luz iluminando o seu caminho. Só que nem sempre nós escolhemos a nossa elevação vibracional para nos conectarmos com essa orientação. Então, se é que eu posso te dar uma opinião, eleve sua vibração. Entenda sobre as faixas de vibração, saiba como elevar as vibrações. É importante você expandir sua consciência nesse sentido. É como se, pense assim, a lei universal da vibração é uma das formas de você hackear o sistema da sua vida. Porque no momento que você se mantém em elevação, por exemplo, na paz, no amor, tudo fica mais leve, você ultrapassa barreiras e você não se conecta com espíritos, com seres de baixa vibração. Você acaba não se conectando a obsessores, você acaba passando por lugares mais trevorosos sem sentir desgaste, sem sentir porque você está iluminado de dentro para fora. Então leve a sua luz para esse mundão, o mundo precisa disso. E talvez você conhece alguém que está aí recebendo umas orientação meio louca ou que acredita que está conectado. Manda esse conteúdo aqui para essa pessoa, para que essa pessoa possa, agora eu entendi. Porque é fundamental mais pessoas terem esse tipo de conhecimento e não confundirem as orientações e poder ser guiados efetivamente pela sua egrégora de luz. E enquanto você copia, já manda, não esquece de curtir, dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e eu já vou deixar outra sintonização, outro vídeo aqui para você. E nesse vídeo aqui vai ser um vídeo de uma canalização para você perceber, aprender o que é uma orientação direta de um mestre. Então, assim, esse vídeo aqui vai ter uma canalização onde a Candice e eu estamos canalizando, a Candice canaliza ao vivo numa gravação. Ficou estranho, mas você entendeu. Nesse vídeo aqui você vai ver como é uma orientação de um mestre espiritual na prática, que a gente gravou e está disponível aqui no YouTube para você. Então, bora aqui, tem várias canalizações aqui no canal, por isso é importante você se inscrever no canal. Vai lá, bora ver a canalização agora.